Riscos. Meu nome é Vitória Toffolo, eu sou responsável pela área de Portfólio Specialist aqui na XP Advisory. Estamos aqui mais um mês para conduzir um bate-papo sobre a gestão, né, dos fundos exclusivos, das carteiras administradas da XP Advisory. Estou aqui com o Rogério Freitas, que é co-head de gestão, mais uma vez aqui com a gente. A ideia é a gente apresentar, né, um pouco a nossa visão do que está acontecendo lá fora, as principais discussões, nossa visão aqui também para o Brasil, bastante coisa acontecendo, né, nos mercados, e como que a gente tem traduzido tudo isso, as nossas perspectivas para os nossos portfólios. Lembrando que no finalzinho a gente vai deixar ali uns 10 minutinhos para responder todas as perguntas, então podem mandar aqui no nosso chat ao longo da apresentação. Rogério, vou passar a palavra para você. Obrigada pela presença de todo mundo e espero que desfrutem aqui do webinar. Obrigado, Vicky. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente, mais um mês, falando do cenário, falando das nossas posições aqui. Esse mês eu vou fazer na verdade, assim, eu vou falar um pouco de como a gente está vendo o nosso cenário e depois, ao longo da apresentação, eu explico e fundamento por que a gente está achando isso. Tá? Então, nossa visão é que, conjunturalmente, a gente vê um mundo ainda bastante construtivo, a gente tem uma visão otimista conjunturalmente, então, um ambiente conjuntural para os próximos 1 a 3, 4, 5, 6 meses, a gente ainda vê o mercado se comportando muito bem, um ambiente ainda bastante favorável para os ativos de risco, mas para o médio e longo prazo, a gente tem uma visão um pouco mais, diria, atenta, um pouco mais preocupada com os ativos de risco, com o ambiente econômico, consequentemente com os ativos de risco. A gente não é pessimista para o médio e longo prazo. A gente acha que os mercados merecem um pouco mais de atenção ao longo dos próximos 1, 2 anos. Então, de forma bem resumida, tanto o cenário externo quanto o cenário doméstico, a gente vê um conjuntural otimista, a gente é construtivo para os preços dos ativos de risco no curto prazo, e para o médio e longo prazo, a gente acha que o mercado merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de preocupação, um pouco mais de cuidado para o horizonte um pouco mais longo. E como que a gente reflete isso e por que a gente acha isso, eu vou agora fundamentar um pouco a nossa visão. No mês passado, a gente falou muito dessa divisão, né, dos mercados e da academia, né, os economistas estavam muito divididos entre se a inflação no mundo, né, não só nos Estados Unidos, a gente vê muito a economia americana como um exemplo, como uma proxy do que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo com a economia americana está acontecendo em todo o mundo, na Europa, China, América Latina, Ásia. O fato é que existe um grande ponto de interrogação se essa inflação que a gente está passando é uma inflação transitória, por causa de um choque temporário, ou se essa inflação é uma inflação mais permanente, uma coisa que pode desancorar mais na frente. Então, assim, dessa grande divisão aqui de visões, na verdade, muito do comportamento da inflação no médio e longo prazo não é uma coisa totalmente fora do controle. Na verdade, o caminho que a economia vai trilhar, ou se a inflação é permanente ou se ela é transitória, vai depender muito do comportamento das autoridades monetárias. Então, o comportamento da autoridade monetária com relação aos índices de preço vai dizer muito para qual caminho que a gente vai e por que isso é importante, por causa da taxa de juros. Então, hoje, a coisa mais importante nos mercados é a precificação de como que vai ser a taxa de juros nos Estados Unidos, que é a base de toda a precificação dos valuations de todos os ativos de riscos do planeta. Então, mudando a taxa de juros nos Estados Unidos, acaba que muda o preço da taxa de desconto de todos os ativos. Então, mudando a taxa de desconto, o valor presente de todos os ativos muda. Então, é extremamente importante saber como que vai se comportar a inflação, para saber como que vai se comportar o Fed e, consequentemente, como que vai ser a taxa livre de risco, que é base da taxa de desconto de todos os ativos do planeta. Então, a gente discutia muito lá atrás para qual caminho que a gente estava indo, se a gente estava indo para uma inflação mais permanente ou uma inflação mais transitória. Como eu falei,
comportamento do Fed, a reação do Fed. O Fed é uma instituição dependente dos dados, a gente fala muito aqui, o Fed é uma instituição data dependent, então, não tem um caminho pré-determinado, o Fed sempre fala, se acontecer isso, eu reajo de uma maneira, se acontecer isso, eu reajo de outra maneira. O fato é que a inflação está vindo muito mais alta do que o esperado, os últimos dados vêm surpreendendo muito negativamente, a inflação está realmente subindo, não só um ou outro preço, assim, a inflação está ficando um pouco mais difusa, né? O índice de difusão, que a gente fala assim, a quantidade de preços que dentro dos índices das cestas que estão subindo, a coisa está mais generalizada, aí sim é a definição de inflação, né? Aumento generalizado de preço, não é só serviço, não é só bens, não é só housing, não é só carros usados, você começa a ver a coisa se espalhando muito, aí sim é a definição de inflação. Então, quando a inflação começa a subir, o Fed está acompanhando muito bem isso e a discussão é se o Fed ia reagir ou se o Fed não ia reagir. O fato é que, se o Fed não reagir, a inflação vai ficar mais enraizada, aí a gente pode ter uma desancoragem de preço e entrar num mundo de inflação mais permanente. O Fed reagindo, aí a gente entra num mundo de inflação um pouco mais transitória. Tá? O fato é que, nas últimas semanas, no último mês, o Fed reagiu e a gente vê aqui esse cenário de inflação subindo muito forte e depois sendo uma corcova, né? A gente falava muito aqui nessa corcova de preço, e a inflação cedendo, essa inflação vai ceder se o Fed reagir de forma adequada, responsável, comprometida com estabilidade de preço, e o Fed já começou a reagir. Obviamente, tem muito questionamento se o Fed está reagindo de forma adequada ou está reagindo pouco, está reagindo muito lenientemente, mas o fato é que o Fed está reagindo. Os últimos dados aqui, a gente olha muito essa tabela, né? Essa tabela é muito importante, a agenda aqui que a gente deve acompanhar. A gente fez essa apresentação aqui antes, obviamente, então, assim, o dado que saiu essa semana já veio surpreendendo. O próximo evento importante é no dia 28 de julho, é o FONC, e nesse FONC, dado que os dados aqui o último número de inflação que saiu ontem veio muito forte, né? O esperado era 0,50, veio 0,90, é uma inflação dos últimos 12 meses acima de 5%, quase 5,4%, isso anualizado dá quase 7,5% de inflação anualizada nos Estados Unidos, lembrando que a taxa de juros lá continua zero, com uma inflação aí de 12 meses de 7,5%, está tendo um juros real negativo de 5% a 7%, dependendo de qual janela que você analisar. O fato é que o próximo evento que a gente tem aqui é o FONC, né, a reunião do Fed, no dia 28 de julho. Nesse evento aqui, o Fed já vai engrossar um pouco mais a voz. Ao longo de agosto, no dia 26 a 27, 28 de agosto, tem um evento que é extremamente importante, é o simpósio anual de Jackson Hole. É um simpósio histórico, porque desde 1980, o Fed de Kansas, que é um dos branches do Fed, faz esse simpósio e reúne tanto o presidente do Fed quanto o presidente de vários Feds mundiais, primeiros ministros da Fazenda. É um encontro que se discute muito o que está acontecendo com a economia americana e a economia global, obviamente, e o presidente do Fed costuma sinalizar muito, usar esse simpósio como um evento, como uma data importante para sinalizar e fundamentar algumas decisões importantes. A gente acha que no encontro de Jackson Hole desse ano vai ser onde que o Fed vai sinalizar um programa mais na frente, transparecer muito o que ele vai fazer nos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos. E no outro FONC de outubro vai ser quando ele começa a implementar o início da redução dos estímulos. O fato é que o ambiente econômico, o ambiente monetário ainda continua extremamente estimulativo. A gente ainda vai continuar vivendo num ambiente extremamente estimulativo, só que com um pouquinho menos de estímulo, como aqui ele já sinalizou no último FONC, antecipando um pouco. A gente
no gráfico de pontos de março, ele só ia aumentar juros no final de 2023, no final de 2023 para 2024, ele antecipou já para 2023 e alguns membros do Fed já acham que vai ter que começar a subir juros no ano que vem. Então, nessas datas aqui, tanto no FONC desse mês, quanto no encontro de Jackson Hole em agosto, esse programa aqui, esse cronograma de redução dos estímulos, o Fed vai sinalizar de forma muito transparente. A condução das expectativas aqui é extremamente importante, porque se ele conduzir bem as expectativas, se ele comunicar de forma muito transparente, de forma muito orquestrada, os mercados vão reagir de forma menos volátil e o mercado continua aproveitando esse ambiente bastante ainda estimulativo para o ambiente econômico, o ambiente financeiro e, consequentemente, para os preços ativos. O fato é que o Fed reagiu e, quando o Fed está reagindo, a gente acha que essa corcova aqui vai acontecer. Essa corcova, obviamente, depende do início desse programa de retirada dos estímulos. Veja bem, eu sempre falo aqui na redução dos estímulos. Os estímulos ainda vão continuar durante ainda bastante tempo, 1, 2 anos. Isso é muito positivo ainda para a economia e, consequentemente, muito positivo para os ativos de risco também. Por isso que a gente vê ainda para os próximos 1, 2 anos um ambiente ainda bastante favorável para a economia. A gente vê a economia continuando aqui se recuperando, né, se cicatrizando dessa crise que teve no ano passado. Esse ciclo econômico aqui que a gente está vendo evoluir e amadurecer vai acontecendo aqui de forma bem gradual e sólida, consistente, e essa consistência, essa solidez na continuidade da evolução do ciclo econômico também depende da antecipação desse processo de tightening, né? O processo de redução dos estímulos. Uma boa condução na redução dos estímulos vai fazer com que o ciclo continue de forma consistente. Se o Fed for imprudente, irresponsável, deixar o ciclo correr, o ciclo vai ser mais curto. Se ele for retirando de forma gradual e conduzindo as expectativas muito bem feitas, o ciclo vai acontecendo de forma consistente e dura mais. Quanto mais o ciclo durar, né, a gente vai ver a economia evoluindo, os investimentos acontecendo, e quanto mais os investimentos acontecerem, a gente bate o tempo para bater, né, no limite de capacidade é maior, a gente vai vendo o limite de capacidade subindo, porque os investimentos vão aumentando, e a economia consegue crescer sem bater no limite de capacidade. O fato é que o Fed reduzir os estímulos e segurar um pouquinho a economia faz com que o que a gente falou aqui na reunião passada, no curto prazo na crise, o que aconteceu, a gente teve um aumento de demanda. Esse gráfico aqui da direita é um gráfico de oferta e demanda. No curto prazo, o que aconteceu? A gente teve um aumento da demanda muito forte. Tá? A linha da oferta quase inelástica, é uma linha vertical, então a demanda subiu muito, os produtores não conseguiram aumentar a quantidade, porque no curto prazo foi a oferta inelástica, o produtor não conseguia aumentar a produção porque tinha um limite de capacidade instalada, foi muito rápido a demanda. O que aconteceu é que os preços subiram muito rápido. Então, esse ponto daqui para esse ponto aqui é exatamente isso aqui que está acontecendo. A inflação saiu daqui para cá, subiu muito forte, né? Inflação nos Estados Unidos, teve um pico que é exatamente essa passagem daqui, desse ponto aqui, para esse ponto aqui. Agora, com o tempo, o Fed segurando um pouco a economia, a curva de juros subindo um pouco e as projeções de crescimento reduzindo para os próximos anos, o que acontece? Agora a demanda reduz um pouco, a oferta o produtor consegue aumentar a capacidade instalada e produzir e aumentar a quantidade de produto ofertado, e o que vai acontecer? O preço começa a ceder. Então, a gente saiu daqui, veio para cá, e agora o preço está voltando para cá gradualmente. É exatamente o que vai acontecer com essa curva aqui. O preço saiu aqui antes da crise, na crise disparou, agora com a quantidade de produto sendo ofertado pelo produtor, que ele consegue produzir mais, os preços vão voltando gradualmente. Obviamente que essa curva aqui, esses 3 pontos aqui, esse daqui para cá não é uma coisa de um mês, não é uma coisa de 2 meses.
demoram um pouco mais, então por isso que essa corcova vai demorar quase de 9 a 12 meses para ser digerido. Eu brinco que é quase como uma jiboia engolir um boi, vai digerindo esse boi ao longo do tempo, mas a jiboia tem que ficar parada um pouco, por isso que a economia tem que dar uma desacelerada para conseguir digerir esse boi gigante que entrou no organismo, mas o organismo vai digerindo e vai se readequando ao longo do tempo. Então, o fato é que, agora resumindo um pouco, né, o fato é que no curto prazo o Fed reagir é positivo, tá? Então a gente vê o conjuntural ainda muito positivo, as curvas de juros, a gente já vê o break-even, que é a inflação, cedendo um pouco, então a reação do Fed gerou um conjuntural até positivo, tá? A gente vê os mercados reagindo positivamente, por incrível que pareça, o Fed dizer que vai subir juros mais cedo, dizer que vai enxugar um pouco a liquidez mais cedo do que o esperado, né, diminuindo os programas de compra de ativos, é positivo para os mercados. Por que é positivo para os mercados? Porque a curva curta sobe, né? A curva aqui de 2 a 5 anos subiu, mas a curva longa cedeu. Então, a gente tem um shift de curva, que é a curva curta sobe e a curva longa cede. A curva longa cedendo é a precificação que eu falei no início aqui da apresentação, a taxa livre de risco é mais a curva longa. Então, a curva longa é mais importante para a precificação da taxa de desconto dos ativos. Então, a curva longa ceder significa que o Fed vai fazer o trabalho dele de aperto monetário de curto prazo e, no longo prazo, o mercado, a curva cede. Então, isso aqui é positivo para os mercados. Então, no curto prazo, a gente vê o ambiente ainda bastante positivo, o Fed ter reagido é positivo. Agora, no longo prazo, a gente acha que essa evolução do ciclo, o amadurecimento do ciclo, cada vez mais a gente vai chegando no pico do ciclo econômico, e sempre quando a gente chega no pico do ciclo econômico é porque a taxa de ocupação vai aumentando. Em algum momento a gente vai chegar no limite da taxa de ocupação, a gente vai chegar no fim do ciclo. Assim, os ciclos são inevitáveis. Os ciclos acontecem, eles começam, tem um meio e tem um fim. Então, a gente aqui, cada trimestre que passa, cada ano que passa, a gente vai chegando no final do ciclo. Em algum momento a gente vai chegar no final desse ciclo. Não é no curto prazo, a gente ainda está no meio do segundo tempo, mas cada ano que passa aqui a gente vai se aproximando do final desse ciclo e aí a gente necessariamente vai entrar num período de recessão, e é quando os mercados cedem. A gente ainda, no médio e longo prazo, a gente acha que vai chegar esse ciclo, mas está mais para 2023, 2024 do que por curto prazo. Então, isso faz com que o conjuntural a gente tenha uma visão mais construtiva, mas cada trimestre que passa, a gente está chegando no final desse ciclo, mas é uma coisa mais para 1, 2 anos. Então, conjunturalmente, a gente está otimista, mas estruturalmente merece atenção para saber quando a gente vai chegar e qual a nossa velocidade que a gente está indo na direção desse final do ciclo. E se a gente chegar no final do ciclo, obviamente, a gente fica preocupado, já é para a gente desfazer risco aqui, mas isso é uma coisa mais para frente, por isso que merece atenção a gente acompanhar o quão perto do final do ciclo a gente está. Então, esse é o cenário externo. Entrando para o Brasil, a gente também vê um conjuntural positivo. No curto prazo, a gente teve um alívio aqui até inesperado na questão fiscal brasileira. A gente teve muito em função do deflator do PIB. A gente fala muito aqui que a inflação está sendo positiva para o PIB nominal. O deflator do PIB é quase como se fosse a cesta de inflação do PIB, a composição do PIB. A composição do PIB, o deflator do PIB subiu quase 10%, a inflação, né, do PIB. Então, o PIB nominal está subindo 15% e a dívida está subindo pouco. Então, numerador, denominador, né, na conta ginasial que eu falo, essa conta, a dívida está sendo reajustada pela Selic. A Selic, olha, que é a meta do banco, que é a taxa de juros do Banco Central. O Banco Central tem uma meta de inflação, é o IPCA, e o IPCA está subindo muito menos do que o deflator do PIB. O fato é que o PIB nominal está subindo mais do que a dívida está sendo reajustada. Consequentemente, a gente teve uma queda aqui, é quase que um resultado mais matemático, tá? Então, no curto prazo, isso aqui foi muito favorável para a relação dívida-PIB. Historicamente, é o que acontece,
né? É quase como se fosse uma reestruturação da dívida interna. A inflação come, realmente ajuda muito quem está devendo. Então, quem está devendo é ajudado, né, pela inflação, porque o produto que ele produz está subindo, mas a dívida não está sendo reajustada na mesma proporção. Então, acaba que isso aqui é quase como se fosse uma reestruturação da dívida disfarçada, né? Então, isso aqui acaba sendo positivo para quem deve e negativo para quem poupa. Quem está pagando essa conta, gente, são os rentistas. Tá? Então, quem poupa em CDI está pagando a conta de quem deve em CDI. O fato é que a inflação está subindo muito mais. A gente olha aqui sempre com os preços, né, para quem olha a economia, a gente vê preços nominais, mas a gente tem que ver, na verdade, o mundo com uma lente de preço real. A gente tem que ver sempre com uma taxa real. O fato é que, pela taxa real, o Tesouro Federal, né, está sendo muito favorável, porque a taxa real do Tesouro está sendo negativa. Então, o Tesouro está dando quase um calote disfarçado aqui nos rentistas. Quem está poupando está perdendo muito dinheiro, porque real está perdendo quase menos, está perdendo 5% ao ano, porque a inflação depende de onde você está olhando, pode ser 10%, 15%, e o dinheiro do rentista está sendo reajustado aí a 4%, 4,5%. Então, taxa real disso aqui está sendo menos 4%, menos 5%, e é exatamente isso aqui que está acontecendo com o mundo inteiro, tá? Não só com o Tesouro brasileiro, mas com todos os tesouros de todos os grandes países, né? Mas, assim, historicamente é o que acontece, tá? O fato é que, no curto prazo, está sendo um impacto fiscal muito positivo, né, para o Tesouro brasileiro. Apesar de, no curto prazo, a gente ver esses riscos de crise hídrica, essa reforma tributária que ontem já veio, um ajuste aí mais favorável pelo deputado Sabino, né, que é o relator da proposta, já melhorou um pouco a proposta, ficou menos pior. Tem a CPI da Covid também, que é muito barulho. Então, assim, no curto prazo, apesar desses 3 riscos aqui que a gente vê, a gente acha que o ambiente conjuntural favorece os preços ativos brasileiros. O externo também puxa muito, né? As commodities e esse ambiente ainda muito estimulativo, com muita liquidez no mundo, favorece o Brasil, conta corrente, transações correntes, e a balança comercial brasileira está sendo muito favorecida. Os ativos de risco de mercados emergentes também estão sendo muito favorecidos, porque a gente ainda vive num mundo de repressão financeira muito grande. A gente está vendo os preços ativos nos mercados desenvolvidos se comprimirem cada vez mais, os retornos estão sendo comprimidos, os preços subindo, e acaba que você tem uma refluência aí de dinheiro indo também para os mercados em desenvolvimento, né? Os mercados como o Brasil, enfim, que estão sendo beneficiados pelo excesso de liquidez que acaba escoando um pouco de dinheiro aqui para os mercados emergentes também, e acaba sendo beneficiado. A gente acha que, conjunturalmente, isso vai ser positivo para o Brasil. A gente está entrando agora aqui num mês de recesso, né? Então, esses 2 pontos aqui, tanto de reforma tributária quanto a CPI, vão dar uma refluída, né? Então, um lado de noise, né, de barulho político, vai dar uma diminuída. A parte da crise hídrica gerou inflação, está gerando um pouco mais de inflação por causa das tarifas, mas a gente acha que o risco aqui de ter um apagão ou um ambiente um pouco mais desfavorável para crescimento, pelo menos esse ano, o risco é baixo. Aí a gente vai ver como é que vão ser as chuvas mais para o período úmido, período de chuva mais para o final do ano, que vai impactar o ano que vem. Mas no curto prazo, 1 a 3 meses, 4 meses, a gente acha que a crise hídrica gerou um impacto inflacionário pelas tarifas, mas que não vai gerar um ambiente pior do que isso aqui. Eu acho que muito da coisa ruim já está no preço, 70%, 90%, 100% de aumento. Acho que o mercado já antecipou. Então, assim, o fato é que já tem muita coisa ruim nos preços dos ativos brasileiros no curto prazo. Os preços estão atrativos, não estão baratos, mas também não estão caros, até relativo com o mundo. Então, a gente vê que um ambiente conjuntural para o mercado brasileiro, a gente vê espaço aqui, especialmente para a Bolsa e juros que
tem muita coisa ruim no preço, a gente pode ter uma descompressão no curto prazo. Agora, no longo prazo, a gente continua vendo um problema, de novo, conjunturalmente positivos, mas estruturalmente negativos, porque a gente vê que, apesar desse blip aqui positivo do lado fiscal, assim, a trajetória da dívida PIB no longo prazo ainda é muito preocupante. Depende de uma coisa, basicamente, assim, de forma bem resumida, o fato é o gasto do setor público. Então, o problema brasileiro nos últimos 20, 25 anos é o tamanho de gastos, não é arrecadação, é gastos, né? E a lei do teto de gastos é extremamente importante, porque se a gente conseguir inibir, né, e aí essas barras aqui, desse gráfico, desse estudo que a gente fez aqui, isso aqui são os gastos, né? Essa linha pontilhada aqui é o teto dos gastos, tá? O teto é a lei. Então, se o teto for mantido, né, se essas barras aqui, que são as despesas, né, os gastos, forem mantidos dentro do teto, né? Essa aqui a gente fez uma simulação até 2026, essa linha aqui é a arrecadação. Então, a gente viu aqui uma queda da arrecadação no ano passado, mas simulando aqui ou o Brasil crescendo 3,5% ou o Brasil crescendo 2,5%, o que acontece? Em algum momento, ou em 2023 ou em 2024, a arrecadação já supera os gastos. Então, se o teto de gastos for respeitado, em 2023 ou 2024, a gente já começa a ter superávit primário. Tá? E se a gente começar a ter superávit primário, tá? Essa trajetória aqui da dívida PIB começa a cair em 2026, 2027. Isso aqui é extremamente importante, gente, porque se o teto for mantido, a gente tem superávit, né? Porque a arrecadação está subindo, a arrecadação vai subindo, e a gente começa a ter superávit, e se a gente tiver superávit, a gente tem um controle e a trajetória da dívida PIB é positiva. E aí a gente entra num mundo, num Brasil, onde o Brasil consegue crescer junto com o resto do mundo. A gente destrava a bomba brasileira. O problema brasileiro é um problema fiscal. Então, se a gente segura o gasto, a gente resolve, a gente tem superávit primário. Se a gente tem superávit primário, a nossa trajetória da dívida PIB entra numa trajetória cadente. E aí a gente consegue ter aqui o setor privado brasileiro crescendo de forma mais solta, né? O que a gente fala do crowding out do setor público, o crowding in do setor privado investindo, consumindo, o setor público deixando de ser um entrave para o crescimento do setor privado, taxa de juros ficando aí onde está, 6,5%, 6,5%, 7%. Isso é muito positivo para o setor privado, mas depende do setor público, mas depende, então, do gasto. E o gasto é uma coisa que a gente não sabe ainda, a gente não sabe como que vai ser, se o teto dos gastos vai ser respeitado no próximo governo. Por isso que a gente vê um conjuntural positivo para o Brasil, mas o estrutural de médio e longo prazo depende de uma eleição do ano que vem, porque a eleição, independente aqui de esquerda, direita, de centro, o fato é que assim, é o teto de gastos. Tá? Se todos os candidatos falassem o teto de gastos vai ser respeitado, pronto, acabava um grande problema brasileiro de médio e longo prazo. A gente poderia ter essa bolsa aqui subindo 20%, 30%, 40%, se todos os candidatos se comprometessem com a lei do teto dos gastos. O problema é que não existe nenhum, eles não se comprometeram, muito pelo contrário. Teve candidato que falou que vai tirar o teto de gastos. E aí é o grande problema. Então, assim, todos os ativos brasileiros tradam hoje com um prêmio de risco fiscal muito grande, que é a retirada da lei do teto dos gastos. Então, esse é essencial, esse é o calcanhar de Aquiles aqui do mercado brasileiro. É o teto dos gastos. Se isso for respeitado, cara, a gente destrava um grande valor aqui dos ativos brasileiros, a gente pode subir os ativos brasileiros para subir 20%, 30%, 40%. O problema é que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer lá na frente. Por isso que a gente não fica pessimista, a gente fica preocupado. Então, merece atenção para saber como que os candidatos para o ano que vem vão se posicionar com relação ao teto dos gastos. Isso aqui é extremamente importante, isso aqui é essencial, só o essencial para a análise de Brasil. Então, conjunturalmente, nos próximos 1 a 3, 4 meses, a gente é positivo com o Brasil, mas o médio e longo prazo, 1, 2 anos, merece atenção com relação à eleição,
porque vai definir com relação aos gastos brasileiros. Se a gente for definido como uma coisa boa, assim, a gente tem um cenário muito positivo para o Brasil também no médio e longo prazo. Eu vou passar aqui para a Vitória agora, para ela falar um pouco mais das posições e depois eu volto para responder as dúvidas. Obrigada, Rogério. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Acho que de importante, até já entrando um pouco, né, em alocação, assim como a gente teve uma mudança, né, acho que no tom e no direcionamento do Banco Central lá fora, a gente teve aqui no Brasil também, né, e isso até, de certa forma, gerou uma oportunidade, a gente montou uma posição com base um pouco nessa dinâmica. Basicamente, né, acho que se a gente voltar, assim, meses atrás, né, só para vocês entenderem aqui, nesse gráfico a gente apresenta as reuniões do Copom, né, que a gente tem daqui para frente, então agosto, setembro, outubro e assim por diante. A gente já fez essa dinâmica lá atrás, a gente já apresentou isso alguns meses atrás, mas basicamente o que a gente via, né, assim, se a gente voltar ali no virada do ano, bom, tinha espaço para o Banco Central subir juros em 2021? Tinha, mas a gente falava, vai ser um movimento muito mais gradual, ao longo do segundo semestre, então assim, aqui a gente via uma das primeiras altas embutidas, né, pelo mercado, que era algo como uns 40, 50 bips. Tá? O que aconteceu, né? Todo mundo acompanhou, o Banco Central, por ter uma pressão inflacionária ainda no ambiente um pouco mais desafiador, ali desde o começo do ano, câmbio desvalorizado, pressão de commodities, ele teve que antecipar, né, esse movimento de alta de juros, então começando já em março, veio fazendo sequência de altas, né, assim como na última reunião. E o que foi importante na última reunião? Ele mudou um pouco o tom, né? Ele apresentou um tom um pouco mais duro na nossa visão, deixou claro que pode fazer um movimento na mesma magnitude para a próxima reunião, que agora é no início de agosto, e deixou até as portas abertas para fazer em patamares mais elevados. Então, o mercado se ajustou a essa mudança importante e relevante, né, do Banco Central. A gente já vem falando aqui, porque o Banco Central, qualquer ajuste que ele faz, né, nos juros, a gente fala que tem um lag, né, para chegar na economia real. Então, apesar do Banco Central ter que entregar a meta de inflação para esse ano, né, que é 3,75, e a gente está falando, né, de uma expectativa hoje do IPCA, o Rogério até mencionou ali um pouco, próximo de 6%, então bem acima da meta, ele já está olhando a meta de 2022, que é 3,5%, e a expectativa hoje roda próximo de 3,80. Então, o que ele está fazendo? Ele está antecipando esse movimento de juros, né, trazendo mais próximo do que ele considera ali um juro neutro da economia, algo como 6,5%, 7%, eventualmente até acima, para você ancorar a inflação do ano que vem. Então, o que é interessante a gente olhar aqui, né? A gente tem, para cada coluna, são datas específicas que a gente trouxe aqui ao longo do segundo semestre. Então, basicamente, a gente vê que teve esse ajuste, né, principalmente no último mês. O que é interessante? A gente fez aqui uma análise bem simples, né? Se a gente somar todos os aumentos que estão embutidos, né, pelo mercado, né, desde a próxima reunião até janeiro de 2023, a gente está falando que a somatória, ao longo dos últimos meses, não mudou tanto, tá? A gente falou aqui de 3,75%, 4%. O que mudou? A distribuição. Então, hoje, você tem um peso muito maior, né, de ajuste de altas. Então, a gente pode ver aqui quase 100 bips na próxima reunião de setembro, mais quase 80 bips, então, seria equivalente a mais uma alta de 75, e assim por diante. Então, chegando ali no final do ano para algo próximo a 6,5%, 7%, que foi ali o que o Rogério mencionou. Então, esse movimento foi muito importante, trouxe um impacto, né, principalmente ali na segunda quinzena, né, do mês de junho, e isso, obviamente, mexeu com os preços dos ativos de maneira geral. Vou até passar aqui alguns outros slides. Para quem acompanha já há bastante tempo a gente, ao longo dos primeiros meses do ano, a gente veio ajustando um pouco a nossa posição, né, da curva aqui de juro real, a nossa posição de inflação, né, muito por esse ambiente de inflação pressionada, que o Rogério também mencionou, e por uma conta, né, de riscos locais aqui, a gente teve uma abertura nos yields, então a gente conseguiu, né, se posicionar, aumentar a exposição nessa classe que te defende, né, de oscilações contra a inflação, com yields mais interessantes e controlando o risco. Então, a gente tinha uma posição aqui entre B26, B28, e há uns 2 meses atrás a gente tinha até adicionado uma B um pouquinho mais curta aqui, a B23. Com esse movimento recente, então, a gente pode olhar aqui no gráfico da esquerda, né, a curva de juros nominal,
que a gente compara tanto a curva, por exemplo, do final do ano, né, que é azul, como a de maio, é o fechamento de maio, que é uma curva verde, e é o fechamento de junho, que é a curva laranja. O que a gente pode identificar? O que eu mencionei. A gente teve uma abertura, principalmente nos vértices mais curtos e longos, em função dessa mudança do Banco Central, curtos e intermediários. Os mais longos ficaram mais equilibrados por conta desse alívio fiscal que a gente teve. O que a gente fez dito todo esse comportamento? Tá? E por uma visão, obviamente, de que você vai ter ainda, né, meses de inflação altas, mas ele deve começar a ceder um pouquinho, tanto que a gente está falando de um acumulado de 12 meses já rodando de 7%, 8%, e a gente deve terminar o ano ali mais próximo de 6%. Então, a gente fez uma troca, tá? No finalzinho agora de junho, início de julho, já trazendo super novidade para vocês, de uma posição que a gente tinha aqui nessa B curtinha, a B23, e a gente implementou uma alocação no pré-fixado, tá? E nesse pré-fixado curtinho também, um ano quase de duration, que é o janeiro 23. Então, como o Rogério mencionou, além, né, desse movimento todo embutido aqui pelo mercado de ajuste de juros, pelo Banco Central, tem um risco, né, fiscal de toda forma em toda a curva de juros. Então, a gente acha que o mercado acabou indo demais, então a gente montou essa posição, que a gente chama de posição aplicada, né, ou seja, a gente aposta na queda dessa taxa pré-fixada. Essa foi uma das principais mudanças que a gente teve ali nas duas últimas semanas. Como a gente menciona aqui já há um bom tempo, uns 2 meses, né, 2, 3 meses, a gente está vivendo esse conjuntural favorável, além de, acho que esse alívio fiscal, surpresas de arrecadação, a gente teve, né, ali em maio, surpresas com o PIB do primeiro trimestre. Depois de março, né, as divulgações que a gente vem acompanhando de produção industrial, dados de varejo, de comércio, de serviços, estão se recuperando, estão vindo mais fortes, né, assim, recorde de vendas de varejo ali em maio, junho também, dados muito fortes. Então, tem uma expectativa, né, com essa maior flexibilização ao longo do segundo semestre, disso ser favorável para a economia, tanto que quando a gente olha projeções para o crescimento do PIB desse ano, a gente está falando de algo como 5%, até acima disso. Então, isso tende a ser favorável aqui para os preços dos ativos locais e aí principalmente para a Bolsa. Então, a gente mantém, né, nos nossos portfólios, é um portfólio equilibrado, obviamente, a gente tem a nossa alocação em gestores de renda variável, né, e aí depois eu falo um pouquinho mais da exposição que a gente tem, e adicionalmente a gente monta aquelas estruturas táticas, né. Então, já há 1 mês e meio, mais ou menos, a gente carrega uma estrutura que a gente se beneficia com a alta do Ibovespa, mas, de qualquer forma, com controle de risco, né? Por conta de todas as variáveis que a gente mencionou aqui anteriormente, que podem trazer oscilação para os preços dos ativos. Então, eu sempre falo, a expectativa é positiva, né? Como se fosse o ponto final ali no final do ano, a expectativa é positiva, o caminho, eventualmente, pode ser um pouco mais tortuoso. O que eu gostaria de destacar, né? O Rogério falou que agora a gente entra num período ali de recessão, onde alguns dos temas que a gente monitora podem perder um pouco de força, mas a gente também, por outro lado, entra numa safra de divulgação de resultado das empresas, né, do segundo trimestre. Como eu falei aqui, acho que depois ali que a gente passou março, principalmente, né, período de fechamento em diversas regiões, a gente tem visto dados mais positivos, né, a nossa equipe de renda variável está bastante otimista com os resultados das empresas, tanto do lado mais cíclico, né, voltando à economia, como também até empresas que devem ter, né, resultados recordes aí com preços de alta de commodities, como Vale e outras, tá? Então, a perspectiva é positiva, então a gente montou essa estrutura, esse call spread, que se beneficia dessa alta. Essa estrutura, né, vence agora no final do mês, então a gente já está até revisando isso para postergar esse call, né, de um ambiente favorável para a Bolsa para os próximos meses ainda, tá? Há outras posições táticas, né? Acho que isso aqui a gente não mudou tanto do último mês. A parte de renda variável global, né? O Rogério mencionou muito bem aqui, a gente tem essa perspectiva favorável, né? Com crescimento ainda, com uma janela de 18, 24 meses para a economia como um todo. A gente tem um portfólio, né? Não só em Estados Unidos, Europa, Ásia, bem diversificado em diversos setores. Essa exposição em renda variável global tem variação cambial, né? Então, a gente tem uma exposição ao dólar frente ao real. Há 2 meses atrás, mais ou menos, a gente montou estruturas que
fazer com que a gente tivesse uma exposição um pouco menor, tá, ao dólar, muito para aproveitar também essa janela favorável que a gente estava enxergando de real, chegou ali a trabalhar abaixo de 5. Que é importante? A todo momento a gente permaneceu comprado em dólar, tá? Só que em vez de ter, por exemplo, um portfólio intermediário algo como 10%, a gente tinha ali mais próximo de 5%. Mas também, como via opções, né, com essa retomada que a gente teve aqui nas últimas semanas, voltando com um patamar um pouco mais elevado, a gente acaba aproveitando também, tá? Então, acho que muito importante essa gestão dinâmica e tática que a gente implementa. E aí, por fim, a gente carrega nessa posição em treasury, né, assim, já há bastante tempo. A gente brinca que ela entrou como uma posição tática, mas na verdade ela é uma posição estrutural, né? A gente deve carregar ela há bastante tempo. A gente tem visto uma acomodação aqui, né, desses juros mais longos, muito pela dinâmica que o Rogério falou. Eu acho que o Banco Central, e aí no caso nos Estados Unidos, fazendo um movimento gradual, a gente começou a ver ajustes até nos vencimentos mais curtos, 2, 5 anos. Aí você começa a ancorar um pouco mais a longo prazo. De qualquer forma, a gente acha que, essa treasury rodando ali próximo vai de 1,30, talvez olhando as condições econômicas, não é o nível mais justo, né? Então, tem espaço para essa treasury voltar, o que já rodou esse ano, próximo de 1,75%, 2%, até o que rodava antes da crise que a gente teve. Então, a gente mantém, né, essa posição que tem uma simetria favorável, a nosso ver, e eu acho que a gente deve carregar ela ainda por um bom tempo. Como eu falei, então, resumindo todos os ajustes que a gente fez no portfólio, aqui, né, esses percentuais são percentuais referentes ao nosso perfil intermediário, como eu falei, mas as principais mudanças, né, em relação ao último mês foi, então, essa redução, tá, da parcela de inflação, da B23, vencimento mais curtinho que a gente tinha posição uns 2 meses atrás. A gente reduzindo isso, a gente leva a classe de renda fixa e inflação para o neutro, e a gente montou essa posição tática no pré-fixado. Como o nosso pré-fixado dentro dos portfólios, né, zero, a gente não tem estruturalmente, a gente montou na posição, a gente fica over. Parcela de multimercados, a gente permanece over, né, já há bastante tempo, lembrando que é uma parcela super importante aqui para os nossos portfólios, que a gente faz uma construção eficiente de diferentes estratégias, né? Então, gestores macro, gestores de total return e gestores descorrelacionados. Essa combinação tem sido muito eficiente, tanto em momentos de maior volatilidade dos mercados, né? Agora, digamos assim, quando você olha VIX e outros indicadores de volatilidade, a gente está relativamente com uma volatilidade um pouco mais controlada aqui no mundo, mas, de qualquer forma, existe um receio de que essa volatilidade pode aumentar frente a todos os temas que eu apresentei. Então, a gente mantém essa alocação over por conta do dinamismo dos gestores que a gente tem aqui. E, como eu falei, essa combinação tem sido eficiente, né? A contribuição, de maneira geral, para todos os portfólios tem sido bastante satisfatória. A mesma coisa vale para a parcela de renda variável, né? A gente não fez alterações. Aqui a gente compõe, né, com os gestores ativos, né? Então, gestores renomados no mercado, equipes bastante robustas, que estão construindo portfólios, empresas onde eles realmente enxergam sustentabilidade no negócio, geração de valor no longo prazo. Não necessariamente são portfólios iguais ali, ou com a mesma composição do Ibovespa em si, né? Então, aí vem a importância, né, da gestão ativa. E aí, aqui a gente complementa, então, esse neutro hoje já complementa com o delta daquela opção tática que eu mostrei, né, que é via opções, tá? Então, hoje a gente tem essa posição. O que é interessante da posição tática, tá? Se o Ibovespa eventualmente for aumentando, é como se a gente fosse aumentando também a nossa exposição. Então, por isso que isso acaba sendo favorável aqui para a estratégia como um todo, uma maneira mais eficiente da gente implementar nosso view de curto prazo. Parcela de renda variável global sem alterações, né? A gente mantém percentual neutro. Eu acho que, independente do momento, né, que a gente vive aqui de Brasil, assim, a parcela global dentro de qualquer portfólio ele é muito relevante por conta de diversificação setorial, regional, acho que talvez o ano que vem, né, onde a gente tem um desafio um pouco maior, incerteza em relação às eleições, talvez essa parcela, né, ela deva ganhar peso dentro do portfólio. Então, a gente está fazendo um trabalho de buscar até novos gestores lá fora para contribuir aqui para a diversificação
da carteira como um todo. E renda fixa global, já há uns 3, 4 meses, a gente tem uma posição under, mais uma preocupação aqui com a performance da classe nesse ambiente de ajuste de juros, né, no mundo. Aqui um pouquinho mais de detalhes, né, atualização que a gente sempre traz sobre a nossa exposição global, então a gente está falando de uma exposição, como eu sempre reforço, bem diversificada, tem uma alocação relevante em Estados Unidos, a gente tem China, tem outros países europeus, então é bem diversificada, e aqui que a gente também está trabalhando para diversificar cada vez mais. E, além disso, uma gestão ativa, né? Como eu falei, quando a gente compara, né, o nosso portfólio com o MSCI World ou o próprio S&P, você vai ver que tem uma diferença de posicionamento entre os setores, entre as empresas, porque é o call da gestão ativa desses gestores que a gente trabalha, esses gestores globais. Finalizando aqui, então, traduzindo tudo que eu passei, né, de alocação dos nossos portfólios, vou falar aqui da alocação intermediária, né, que é o perfil 3, só lembrando para todo mundo, né, por que a gente mostra duas colunas, tá? Isso, às vezes, as pessoas sempre me perguntam. A E, tá, é a alocação estratégica. Não é a alocação de longo prazo, aquela combinação que a gente acredita ser eficiente, pensando em 3, 5 anos. Anualmente, né, pelo menos uma vez ao ano, ou quando tem alguma mudança relevante de cenário, a gente revisita todas essas premissas, e a alocação tática é esses ajustes que a gente vai fazendo mês a mês, né, conforme a nossa visão de mercado, mas para uma janela de 1 a 3 meses, tá? Então, falando da alocação do perfil de risco 3, em renda fixa pós-fixada, que a gente tem no estrutural de 20, hoje a gente tem uma alocação de 12,5, a gente está under, então a gente utiliza esse under para financiar alocações nas demais classes de ativos. Então, aqui seria 2,5 em pré-fixado, essa posição que a gente montou, 15% em inflação, né, como eu falei, a gente voltou aqui para o neutro, 40% em multimercados, tá? Lembrando que desses 40%, vocês que nos acompanham há bastante tempo, tem a alocação do nosso veículo tático, tá? Que é onde a gente implementa diversas das movimentações que eu mencionei, mais a parcela em gestores em diferentes estratégias. Parcela de renda variável representa hoje 20%. Renda fixa global, como eu mencionei, a gente está under, né? Então a gente não tem posição tática. Renda variável global, estamos neutros em 10%. Então, essa, de maneira geral, é a nossa alocação. Para alguns clientes, né, que têm um pouco mais de apetite a risco, a gente tem trabalhado algumas alternativas, né, de investimentos alternativos, mas como são alternativas, opções, né, bastante líquidas, então requer ali um apetite a risco diferente, né, essa conformidade com esse prêmio de liquidez. Então, são alguns casos específicos que a gente acaba trabalhando. De maneira geral, essa é a alocação principal aqui que a gente implementa, embora a gente enxergue, né, algumas oportunidades. Acho que, de maneira geral, é isso. A gente teve encerramos aí o primeiro semestre de resultados de forma bem satisfatória, bem positiva, né? Às vezes a gente acha, olha só, maio, junho, né, que foram meses positivos para o mercado, mas eu acho que a gente teve um primeiro semestre bem desafiador, principalmente no que tem de Brasil. Então, a gente conseguiu ali, no começo do ano, defender bem as carteiras, ter resultados positivos em meses onde a bolsa caiu mais de 10%, onde a renda fixa sofreu bastante. Eu acho que essa diversificação, esse dinamismo auxiliou bastante. E nesses últimos meses, né, de movimentos mais benignos, a gente também conseguiu capturar. Então, a gente segue, né, reforçando aqui os nossos processos, a nossa diversificação e esse acompanhamento e dinamismo diário de gestão. Acho que do meu lado é isso. Vamos, talvez, temos 10 minutinhos, vamos lá, então, abordar as perguntas. Vamos lá, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui para a gente responder, algumas perguntas. Vou pegar algumas juntas aqui, porque tem várias perguntas, muita pergunta de inflação, muita pergunta de fiscal. Vou juntar aqui algumas perguntas com relação à inflação e como se preparar para uma desancoragem de expectativas e tal. O fato é o seguinte, gente, assim, os bancos centrais vão ser atrasados, tá? Então, existem prós e contras. O Banco Central está preferindo errar pelo lado de ter mais inflação do que pelo lado de retirar os estímulos cedo demais. O Banco Central, o mindset do Banco Central, os bancos centrais sempre trabalham assim, prós e contras. Se eu tomar uma atitude, qual é o pró e contra dessa atitude? Se eu tomar uma outra atitude, qual é o pró e contra dessa outra atitude? Então, eles ficam pesando prós e contras
O fato é que, se errar, se começar a retirar os estímulos cedo demais, o risco é de a economia perder um pouco a potência, né, e a gente entrar numa nova recessão. Se demorar para tirar os estímulos, a gente vai viver num mundo de mais inflação acima da meta. Consequentemente, sim, sobe juros depois, usa uma dosagem do remédio um pouco maior lá na frente, mas reancora. Essa doença aqui, de inflação um pouco mais elevada, é uma doença conhecida. A gente sabe como tratar isso. A alternativa é de tirar os estímulos cedo demais e a economia entrar numa recessão, e a gente entrar numa recessão depois dessa grande recessão que a gente teve, eu acho que assim, é muito difícil a gente tratar essa doença. Porque com taxa de juros, as taxas de juros já estão zero. Já tem uma quantidade de estímulo fiscal extremamente grande, nunca teve estímulo fiscal da ordem de 25%, 30% da economia global, tirando, obviamente, a Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, esses estímulos foram colocados agora, juntando fiscal, juntando monetário, QE, esses estímulos não têm precedente na história. O fato é que, se tirar cedo demais e as economias entrarem em recessão ainda com tanto estímulo, assim, a gente vai entrar num risco aqui de depressão, né, e deflação, e aí a gente entra num problema aqui de debt deflation, que é um problema, é uma doença que a gente não sabe muito bem como tratar. Então, assim, dos males o menor. Qual é o menor mal? Cara, um pouco mais de inflação. Então, assim, os bancos centrais vão demorar para tirar os estímulos. Hoje, aqui, enquanto eu estou falando, o Powell, saiu aqui o script do depoimento do presidente do Fed, o Jerome Powell, mais tarde. Assim, ele claramente está passando um sinal de que eles vão demorar para tirar os estímulos. A gente vai continuar vivendo nesse ambiente de juros real negativo durante bastante tempo, com muita liquidez. Tá? Mas ele tem que dizer que vai retirar esses estímulos. Então, o próximo FONC, nesse mês, em Jackson Hole, ele vai sinalizar e ele vai comunicar essa retirada. Agora, ele vai comunicar dizendo que vai tirar ao longo do ano que vem. Vai começar, tem 120 bilhões por mês de estímulo, de injeção de liquidez todo mês. Tá? Ele vai dizer que vai sair de 120 para 110, para 100, ao longo dos próximos meses. Se a economia desacelerar, ele vai parar de reduzir os estímulos. Então, assim, toda essa transmissão, toda essa coordenação de expectativa e a transparência no que ele vai fazer tem que ser muito clara, tem que ser muito antecipada, o mercado não pode ter surpresa, e eles já estão falando isso. Mas o fato é, eles vão errar por ser atrasados e não errar por antecipar demais. Então, a gente vai continuar vivendo nesse ambiente de repressão financeira. Tá? Expectativa de inflação, assim, a inflação vai passar realmente por um próximo, 9, 12 meses acima da meta. A meta é 2, 2,10, 2 e um pouquinho mais acima de 2, né, na média, ao longo do tempo. A gente vai passar com inflação de 3, depois vai convergir para 2,5, e ao longo do tempo, em 2023, a gente vai chegar numa inflação na meta de 2 lá nos Estados Unidos, e aqui também a gente vai reduzindo, a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos, de um choque e de um dislocation, né, um desequilíbrio entre oferta e demanda, causando aqui, e junto com o efeito base, né, que a gente teve uma deflação lá atrás, e agora base, a gente está tendo uma distorção muito grande do efeito base também. Agora, esse efeito base diminuindo, a gente vai convergindo a inflação de 12 meses, que agora está rodando perto de 7% aqui no Brasil, também vai convergindo para o final desse ano perto de 6%, e do ano que vem perto de 3,5%, 4%, porque o Banco Central aqui também, como a Vitória falou, também antecipou. Então, o Brasil antecipou, foi antes, China foi antes até do Brasil, apertou a política monetária antes do Brasil, o Brasil apertou, e, assim, e Estados Unidos também vai apertar, e depois a Europa também vai apertar. A gente vai viver num mundo de normalização gradual. As inflações temporariamente vão ser um pouco mais pressionadas, mas ao longo dos próximos, 1, 2 anos, elas vão convergindo aí para o longo do tempo. O cenário de desancoragem das expectativas é se o Fed não fizer nada. E se o Fed não fizer nada, significa que a dose do remédio lá na frente vai ter que ser uma dose cavalar. E aí a gente entra numa recessão. Assim, o preço para reancorar as expectativas não é só subir um pouco a taxa de juros, é subir muito a taxa de juros. E também desacelerar muito a economia. Não é desacelerar pouco a economia, é desacelerar muito.
Então, assim, o custo de você atrasar muito também é muito grande. Prós e contras, de novo, tem muito mais contra do que pró se você atrasar demais, desancorar as expectativas. Como que a gente se defende desse ambiente de repressão financeira? Comprando ativo real, comprando ativo que reajuste a inflação, comprando empresa que tem poder, tem pricing power, né, poder de reajustar os seus produtos a mais do que a inflação ou até a inflação. Então, quem tem grandes marcas, quem tem monopólio ou oligopólio de mercados, quem tem consumidor cativo, serviço, bons produtos, grandes marcas, quem tem market share muito, muito grande em seus mercados, são empresas que têm pricing power. Então, a gente acha que bolsa, empresa, são ativos reais, né? Ou NTNB, é onde a gente consegue se proteger de um ambiente mais inflacionário, se proteger do Banco Central, o de Tesouro, dá essa tunga disfarçada, né? Esse calote disfarçado que eles estão tentando dar na gente. Como que a gente faz? A gente tem que estar investido em empresas, em ativos que reajustem na inflação, porque aí a gente se defende. Então, é assim que a gente considera. Assim, você vai ter commodity, ouro, a gente prefere, obviamente, estar em grandes empresas, grandes marcas, boas empresas, que vão reajustar acima da inflação. Então, se eu tenho aqui uma empresa que eu tenho um tier aqui de IPCA mais 10, IPCA mais 15, onde que eu quero estar? Então, se o ouro vai reajustar inflação mais alguma coisinha, eu prefiro estar numa empresa muito bem gerida, que seja gerida por donos, os donos estão lá tocando o negócio, moral ilibada, comprado no negócio, bom management, grandes marcas, olhando para o longo prazo. Isso sim vai ser uma taxa de retorno que vai ser muito acima da inflação. Essa é a melhor maneira de se proteger e ganhar dentro desse ambiente de repressão financeira e taxa de juros real negativa durante algum tempo. Se eu puder só complementar, eu acho que vendo aqui de maneira geral as perguntas, eu acho que o pessoal está bastante preocupado com inflação, que também, né, é uma preocupação do nosso lado. Mas eu acho que vale a gente olhar um pouquinho, um horizonte um pouco mais longo, né? Porque o que acontece? A gente já vem de muitos anos de uma inflação muito benigna, né? Por tudo que aconteceu lá fora, a crise de 2008, esse processo de recessão mais lento. Não só isso, obviamente, mudanças, né, de comportamento, de consumo, incorporação de tecnologia. A gente estava até mesmo discutindo ontem na nossa reunião diária ali um pouco dessa dinâmica. Hoje tem alguns eventos, alguns acontecimentos que lá atrás a gente falava, esse movimento, esse evento é inflacionário. Hoje não dá para ter assim tanta certeza por conta do dinamismo, né? Mas uma coisa a gente sabe, esse movimento recente, como o Rogério colocou, de um ambiente de pressão inflacionária por conta do que aconteceu recentemente, por conta, né, de ali uma questão de oferta de bens e serviços. Então, a gente deve conviver, sim, com uma inflação mais alta por algum tempo, né, uma janela de 6, 12 meses ainda. Mas isso tem espaço para arrefecer, né, com a volta da demanda, com esse crescimento global de maneira geral, e com esse controle por parte dos bancos centrais, tá? Então, acho que é um movimento que, reforçando aqui a mensagem, né, nossa, do Rogério, não necessariamente é um movimento que vai acontecer em 1, 2 meses, poxa, a inflação já vai voltar ali para a meta nesse prazo curto, mas pode ser que, né, numa janela mais longa, isso vai voltando ali ao adequado, ao que é considerado justo, né? Porque, querendo ou não, quando você tem uma recuperação, você está tendo, né, uma atividade mais forte, mais robusta, né, um dos impactos é a inflação, né, você tem esse ajuste. Então, pensando em economia de maneira geral, às vezes até um pouco mais saudável você ter esse nível mais alto, mas desde que controlado, né, eu acho que isso é um importante aqui. E eu acho que de maneira geral, acho que os bancos centrais estão atuando, né, e a gente vai monitorar essas próximas comunicações, esses próximos direcionamentos, cronogramas, que eu acho que vai trazer talvez uma maior clareza para os próximos anos. E Vitória, assim, de forma bem resumida, gente, assim, a gente vai conviver com um pouco mais de inflação. A inflação, na verdade, se for uma inflação um pouco acima e uma inflação relativamente bem controlada pelos bancos centrais e bem coordenada, vai ser positiva. Na verdade, o ajuste se dará pela inflação. A gente aqui, sabendo disso, a gente se antecipa, né? Então, a gente sabe das expectativas racionais e tudo isso. A gente está se antecipando. A maneira da gente se proteger é investindo em bons ativos reais, porque o ajuste
vai se dar, mas a gente acha que os bancos centrais vão ser responsáveis e não vão deixar as expectativas de longo prazo se desancorarem. Vai ter uma normalização, essa normalização vai ser um pouco mais lenta, isso é positivo para o curto prazo, tá? Mas para o longo prazo, o fato é que a gente está evoluindo, está avançando no amadurecimento do ciclo. E quanto mais perto do ciclo, porque as expectativas vão ser coordenadas muito bem pelos bancos centrais, essa avançar, esse amadurecimento do ciclo aqui, inevitavelmente a gente vai chegar no final do ciclo. Quanto mais longo durar, a gente não sabe quanto tempo vai durar o ciclo. Os ciclos econômicos duram, em média, nos últimos 90, 100 anos, duraram, 6, 7 anos. Teve ciclo, o último ciclo que durou 10 anos, teve ciclo que durou 3, depende, obviamente, de várias variáveis que a gente não sabe ao longo do tempo, taxa de poupança, taxa de investimentos, N variáveis. A gente tem que ficar acompanhando, fazendo o nosso trabalho aqui diligentemente para saber como está sendo a evolução desse ciclo. Parece que a gente ainda tem aqui mais 2, 3 anos ao longo desse amadurecimento desse ciclo. No curto prazo, a gente continua com visão otimista e eu acho que esse ajuste fino aqui está sendo positivo para os ativos de risco conjunturalmente. Agora, estruturalmente, a gente tem que ficar bastante atento, cumprindo aqui o nosso trabalho de forma responsável e tentando se proteger nos momentos que a gente acha, agredir, aumentar risco nos momentos que a gente acha também que pode ser favorável e implementando aqui toda a nossa otimização de portfólio, a diversificação, como vocês sabem muito bem como a gente faz.